Olha só, agora todo mundo não vai rir mais de mim. Não vai rir mais de mim. Eu estou de óculos. Agora eu enxergo. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 16. Deixa eu ver aqui. Não, capítulo 15, perdão. Capítulo 15, livro de Mateus, eu errei de novo. Livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 21. Mateus, capítulo 15 e versículo 21. Amém? Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Agora eu enxergo. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Todos acharam? Amém. A cura da filha da mulher cananeia. Versículo 21. E saindo Jesus foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles términos, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada por demônios. Mas ele não lhe respondeu palavras alguma. E seus discípulos, se achegando, lhe rogaram, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: não se curve diante das circunstâncias. É muito importante a gente saber que quando nós estamos perante adversidades das nossas vidas, nós temos muitas vezes um bloqueio. Às vezes a gente acaba desistindo. Tem muitas pessoas que acabam desistindo. E tem muitas pessoas que acabam não acreditando no seu milagre ou nas suas promessas que Deus tem para você. O que eu quero dizer nessa noite dessa passagem é o que Deus me trouxe ao meu coração. Todas as vezes que nós estamos em busca de um milagre, de uma resposta, ou de algo de Deus que está dentro do nosso coração, seja ela enfermidade, prosperidade, cura no lar, restauração, o que seja, haverá sempre barreiras. E essas barreiras é o que aconteceu no caminho dessas pessoas que hoje eu vou falar aqui na Bíblia, mencionando várias passagens que, inclusive, muitas delas vocês vão ver que a maioria das vezes quem estava no caminho eram as pessoas impedindo delas chegarem até Jesus. Veja, a Bíblia nos relata que esta mulher, ao chegar a Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, teve no seu percurso um impedimento. E quem era o impedimento? Os discípulos. Às vezes, não estou falando dos discípulos, mas eu quero julgar as pessoas no contexto geral. Às vezes você está buscando determinado resultado e sempre há um impedimento. Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser em qualquer lugar. E muitas vezes, se você não persistir e curvar diante da circunstância, você desiste. Você não vai acreditar, porque aconteceu isso em outras passagens, e muitas vezes acontece nas nossas vidas. Mas agora eu vou mostrar para você o que eu quero dizer para que você possa entender melhor. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus,
capítulo 20 e versículo 29. Lê comigo. Mateus, capítulo 20 e versículo 29. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte o texto: Jesus cura 2 homens cegos. Escute. Então, saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão, preste atenção, e eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, como ouviram que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? E eles lhe disseram: Senhor, que seja aberto os nossos olhos. Preste atenção. Mais uma vez, quem estava nos caminhos dos cegos? As pessoas, a multidão. E no meio da multidão, quando eles começaram a clamar, escute, quando eles começaram a clamar, vem o impedimento. Às vezes você está clamando, e às vezes você ouve pessoas que não deve ouvir. Às vezes você procura conselhos aonde não deve ouvir. E às vezes você está clamando a Deus e acreditando que Deus vai fazer o seu milagre. Sabe o que acontece? Vem pessoas e joga aquele balde de água fria na sua vida. E diz assim: desiste, isso não vai acontecer não. Nunca você vai alcançar isso. Essas pessoas que estão no nosso caminho são justamente os impedimentos que faz com que a gente não alcance as bênçãos de Deus. Não desista. Clame igual esses cegos disseram. Não desistiram quando eles falaram: deixa eles para lá, deixa o mestre quieto, para de ficar gritando, fica enchendo o saco. E se uma vez que as pessoas falar isso para você, e você se curvar diante da circunstância, você desiste. E aí aquele projeto que você tinha, aquele desejo, aquilo que você estava clamando, hoje é culto de libertação. Talvez você esteja clamando por alguém da sua família, e alguém está dizendo assim: ó, desiste, esse daí não tem mais jeito não. Ei, tem jeito sim. Para Jesus tem jeito sim. Não desiste. E quando eles clamaram, e Jesus percebeu que eles estavam clamando, parou e receberam o seu milagre. Quer ver o resultado? Abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 2 e versículo 1. Mais adiante, Marcos, capítulo 2 e versículo 1. Eu quero ressaltar 2 mensagens aqui que na semana que falou muito ao meu coração, que foi o pastor pregando sobre uma vida extraordinária. E essa passagem aqui que eu vou ler, eu acredito que seja uma passagem que até a nossa irmã Valéria pregou aqui, sobre aqueles homens de fé, que carregaram aquele homem paralítico. E olha só quem estava no meio para que eles fossem impedidos. E eles fizeram aquilo que muitas pessoas talvez não façam por você. Isso ela falou também. Leia comigo, Marcos, capítulo 2 e versículo 1. Jesus cura um homem paralítico. E diz: outra vez entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram-se tantos, que já não cabia no mesmo a porta, e lhe pregavam a palavra. Então vieram ter com ele, trazendo um paralítico, e era trazido por 4, e como não podia chegar a ele
por causa da pressão, descobriram o teto onde estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que dizia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Escute, se você ficar com medo do que as pessoas dizem, ou por causa da multidão, gente, não estou criticando as pessoas dentro da igreja, mas às vezes tem pessoas que não ainda são, essas pessoas para mim não têm o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que dentro da igreja fazem isso com certos irmãos, não têm o Espírito Santo de Deus. Sinto muito, eu estou falando francamente. Se uma pessoa que em vez de estar na igreja, de incentivar você, e muitas vezes, só para você entender o que eu estou falando, quem era a multidão estava seguindo quem? Então, quem estava seguindo a multidão, quem estava seguindo Jesus era a multidão. E muitas vezes os seguidores de Cristo, ou nós cristãos, em vez de às vezes ajudar as pessoas, às vezes jogam um balde de água fria. E nós precisamos entender que nós cristãos temos que ser acolhedores. Temos que estender a mão ao necessitado. Se você porventura encontra alguém na igreja que precisa de ajuda, é essa hora que você tem que se submeter, igual esses homens que tomaram a atitude de fé e levaram esses homens. Se eles vissem a multidão e parassem, eles não iam chegar até Jesus. Mas não, eles foram até Jesus, subiram, acharam um lugar e colocaram aquele homem ali para que ele pudesse ser curado. O que eu quero dizer, não desiste diante da circunstância, não importa o problema, vá adiante, acredite, porque Deus vai te abençoar. Amém? Entende agora? Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Vamos cirandar um pouquinho na Bíblia. Vamos passear um pouquinho. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 10, e versículo 46. Lê comigo. Versículo 46. Todos acharam? Amém? A cura do cego Bartimeu. Mais uma vez aquela situação dos dois cegos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E diz Jesus, filho de Davi, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levante-te, que ele te chama. E ele, então, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu possa ver. Uma grande multidão o impediam de chegar até Jesus. Quantas pessoas estão impedindo? Mas o que eu quero dizer para você não só é as pessoas. Eu vou colocar as pessoas como barreiras. Quantas barreiras estão vocês enfrentando às vezes, ou nós enfrentando às vezes, para que nós possamos desistir? Vamos tirar as pessoas e vamos colocar barreiras. Quantas vezes você está orando e as coisas não acontecem, e aí você fica clamando, e aí você vê que as coisas não estão acontecendo, aí você quer desistir. Mas sabe o que às vezes eu penso, pastor? Que Jesus não ouviu de primeira, não foi porque ele não quis.
Eu acredito que aquele cego Bartimeu gritando tão alto, acredito que Jesus ouviu. Mas Jesus, eu acho que ele falou assim, no meu consentimento, vamos ver até onde vai a fé dele. Será que ele realmente quer a cura? Então vamos ver se ele vai gritar mais e mais. Mas é aí que Jesus quer ver a sua atitude, que você não desiste, que você ore, que você clame, que você busque. É exatamente isso que Jesus quer. É que você não veja as barreiras que estão no seu caminho, é que não veja as adversidades, para que você se prostre e desiste daquilo que você está buscando. Culto de libertação. Qual é a libertação que você está buscando nesta noite? Qual é a libertação que você está precisando? Qual é a libertação que está te impedindo? Mas não desista, clame, porque quando ele clamou, Jesus ouviu e o curou. Aleluia. Oh, glória. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Abre a sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 19, capítulo 2, que diz sobre Zaqueu. Olha que atitude linda. Capítulo 19, versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe de publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu. Disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todo isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje venho a salvação a esta casa. Essas passagens nós vimos diversas vezes, diversas formas, totalmente diferentes. Mas eu quero agora dizer o seguinte: se Zaqueu não tivesse essa atitude, por causa da multidão, e subisse na árvore, para poder ver Jesus, não haveria salvação na casa de Zaqueu. Vou trazer essa passagem de uma forma para você entender. Se você não romper as barreiras, se você não atravessar as barreiras, se você não driblar as barreiras da sua vida, o que você precisa na sua casa não vai acontecer. Mas se você romper barreiras, como rompemos barreira, pastor? Orando. Quer viver uma vida extraordinária? Busque ao Senhor. Quer viver uma vida com fé igual aqueles homens que carregaram aquele paralítico? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Drible as barreiras, seja ela qual for da sua vida. Não importa como você vai fazer, mas chegue até Jesus, porque quando você chegar até Ele, a sua bênção e o seu milagre vai acontecer. Glória a Deus. Abre comigo no livro de livro de Lucas, no capítulo 8. Aleluia. Esse eu deixei para o final. No capítulo 8. Está acabando. No capítulo 8. E versículo 40. Abre comigo.
Todos acharam? Alguns está, não sei qual é o tema ali, mas ali não aparece, curas e milagres. Escute, versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava morta. E ele indo, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a multidão, que não podia ocultar-se, aproximando-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-se diante de todo o povo a causa por que o havia tocado. E como logo tinha sarado, ele lhe disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodas o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje. Pulei? Perdão. E entrando em sua casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro e Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e apresentavam. E ele disse: não choreis, não está morto, só dorme. Amém? Perdão. Obrigado, pastor, perdão. Irmãos, duas situações que eu já preguei aqui, e duas situações a multidão o oprimia, e duas situações a barreira o impedia. Se elas vissem a barreira, se Jairo e a mulher do fluxo de sangue enxergassem a barreira e visse aquilo como impedimento, Jairo estaria sepultando a sua filha, e a mulher do fluxo de sangue tinha morrido com hemorragia. Mas nas duas situações, nenhum deles viu a multidão, enxergou aquele que traria o milagre para a sua casa e para a sua vida. Se você entender que a barreira não é impedimento para a sua vida, se você entender que a circunstância da nossa vida não é impedimento para que você alcance as bênçãos do Senhor, pode ter certeza que no momento que você clamar, no momento que você driblar as circunstâncias e as barreiras, no momento que você orar e buscar ao Senhor de todo o teu coração, irmão, está certo, com certeza, Jesus irá te ouvir, irá parar, irá dizer para você: filho, o que queres que eu te faça? E quando Jesus disser isso, aos pés do Senhor, clamando, dentro do seu quarto, na sala, ou aonde quer que seja, chorando, você vai dizer tudo aquilo que você está pedindo e clamando no coração de Jesus. E você vai falar assim: Senhor, atende o meu clamor. E Ele vai atender o seu clamor. Que Deus abençoe riquamente. E que a circunstância não seja barreira para as suas bênçãos. Amém? Glória a Deus. Pastor,
Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Amém? Deus falou com você, irmão. Deus falou com você. Eu quero falar de mais algumas multidões. Posso? Que impede a nossa bênção? Multidão de preocupação. Às vezes a sua bênção, a minha, está tão próxima, né? Vamos usar a palavra multidão. Mas tem tanta preocupação. Fica aqui, pastor. Preocupa com o filho, preocupa com o dinheiro, preocupa com o trabalho, preocupa com amanhã, preocupa com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. É tanta preocupação, irmãos, uma multidão. E aí você não consegue focar em Jesus. Se você tiver com uma multidão de preocupação, ela vai ser pior do que uma multidão de pessoas. E não eram adversários, né? Não tinha nenhum adversário, as pessoas queriam a mesma coisa, estar com Jesus, receber o milagre. Mas quando Jesus vê alguém focado e despreocupado com as outras coisas, determinado a conseguir, aí Jesus passa na frente. Essa multidão aqui não está buscando tanto quanto você, e aí chegou a sua hora. A multidão de dúvidas. Uma hora duvida disso, mas será que Deus vai fazer? Aí ouve a palavra e aí sai daqui. Aí amanhã vem um problema. Acho que não era não. Para de duvidar. Amém? Para de se preocupar demais, irmão. Sério mesmo. Eu me preocupo. Quem se preocupa aí? Mas não seja excessivamente preocupado. Seja excessivamente poderoso em buscar. Seja excessivamente poderoso em fé. E aí vai acontecer. Nós vamos orar por você. Fica de pé. Pode orar, pastor. Espírito Santo querido. Oh, aleluia. Senhor Jesus, que o Senhor possa, neste momento, acalmar o nosso coração. Que nós possamos aquietar o nosso coração. A palavra diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Senhor, abençoe poderosamente aqueles que estão ouvindo na live, aqueles que estão em casa. Senhor, entra com o teu poder. Nós estamos no culto de libertação. Senhor, talvez esses que estão em casa estão precisando de um milagre. Senhor, opera, visita, Espírito Santo, visita o lar desta vida. Aqueles que estão aqui nesta noite, Senhor, talvez seja por alguém da família, talvez seja pelo milagre seu, algo que ele já vem clamando há tempo, Senhor. Senhor, opera, realiza o milagre, entra com a tua provisão, traz a existência, Senhor, entra com o teu poder. Que nós possamos, Senhor, buscar a tua presença em santidade. Que nós possamos primeiro se preocupar em te adorar, em buscar, Senhor, a tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que sim, Senhor, nós possamos se entregar a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Que as preocupações, Senhor, não sejam o motivo, Senhor, da nossa vida, mas que nós possamos entrar na tua casa, nos átrios, no santo dos santos, te adorar e glorificar o teu santo nome. Espírito Santo, aviva o nosso coração, aviva, Senhor, a tua igreja em santidade, para te buscar mais e mais, Senhor. Encha da tua presença gloriosa, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, Jesus. Em nome do Senhor, meu Pai, nós queremos aprender a confiar mais e mais. Aprender a confiar mais e mais em Ti, aprender a confiar mais e mais na Tua palavra, aprender a confiar mais e mais na Tua promessa, aprender, Senhor, e entender que as nossas preocupações não vão nos levar a lugar nenhum. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, é apenas a fé, é apenas a certeza, é apenas a convicção de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós andamos distraídos com tantas coisas, Senhor. Às vezes a gente vem na igreja ou está na live assistindo, mas se distrai com tantas coisas, e aí é onde o inimigo nos rouba, porque a multidão de preocupação, Senhor, rouba de nós aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer realizar, aquilo que o Senhor já poderia ter realizado muito tempo antes, Senhor. Mas nós temos o poder de adiar a bênção do Senhor, quando não persistimos no clamor, quando olhamos para a multidão,
Quando achamos que o Senhor não vai ouvir, quando achamos que o Senhor não vai entender, Senhor, o que estamos sentindo, ou o que estamos passando. Mas antes mesmo de abrir a nossa boca, diz o Senhor já conhecia. Antes mesmo de chegar, Senhor, o Senhor já sabia. Antes de chegar aos nossos lábios, Senhor, o Senhor já estava disposto a realizar. O Senhor queria apenas ouvir. É verdade, Senhor. O Senhor é onisciente. Antes mesmo daquele cego abrir para clamar pela primeira vez, o Senhor já sabia que ele ia clamar. A primeira vez que ele clamou, o Senhor já tinha ouvido. E antes mesmo, os teus ouvidos espirituais, a sua onisciência, a sua onipresença, Senhor, já sabia o que ele ia pedir. E o Senhor já estava disposto a fazer. Mas se ele não tivesse pedido, mas se ele não tivesse clamado, ainda que o Senhor soubesse, o milagre não teria acontecido. Que a tua igreja esteja focada naquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode realizar. Jesus, tira toda preocupação, tira toda dúvida, dá certeza, dá confiança, dá perseverança, força, ânimo, para a glória do teu nome, o nome eterno e santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém?